Olá, está começando mais um Saúde em Evidência. Obrigada por você estar aqui com a gente mais um sábado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e mostrar por que cuidar da boca vai muito além da estética. Você vai entender como a saúde bucal pode impactar diretamente o organismo e conhecer os sinais de alerta para o câncer de boca. Tirar dúvidas com especialistas e conferir dicas importantes de prevenção e cuidado do dia a dia. E ainda vamos mostrar as novidades do Memorial Onco, que está completando 10 anos de atuação aqui na nossa região. O Saúde em Evidência está começando agora. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E a nossa primeira matéria de hoje é um recado do Dr. Gabriel Alencar. Ele tem umas dicas para a gente, vamos acompanhar. A saúde começa pela boca. E apesar dessa frase ser bastante conhecida, muita gente ainda procura o dentista apenas quando sente dor ou percebe algum problema mais grave. O que poucos imaginam é que a saúde bucal influencia diretamente diversas funções do corpo e pode impactar desde a alimentação até a autoestima. Bom, pessoal, a saúde bucal em si, ela não deve ser centralizada somente nos dentes. Os dentes, sim, são componentes importantes para o meio bucal em si, mas devemos levar em consideração também que além dos dentes nós temos bochecha, mucosa da bochecha, do lábio, tá certo? Da língua também a gente precisa observar bastante a língua. E por que é que a saúde bucal é muito além de um sorriso bonito? Porque muitas vezes até certas doenças, se a gente não cuida com antecedência, elas podem acarretar um dos grandes problemas que nós hoje em dia nos deparamos, que é o quê? As bactérias presentes, inclusive a Streptococcus mutans, que está presente numa cárie, às vezes ela também está presente num tártaro, que muitas vezes a gente deixa ali acumulando e muitas vezes esquece ou não tem tempo de ir para o dentista. Aquela bactéria que está ali presente pode cair na circulação sanguínea e pode chegar a certas estruturas anatômicas nobres, como por exemplo o nosso coração, e acarretar certas doenças, como por exemplo a endocardite infecciosa, que é uma doença que ela é de uma gravidade assustadora, equivalente à placa de ateroma, aterosclerose, que são acúmulos de gordura e outros tipos de colesteróis que se acumulam nas paredes internas dos vasos que chegam ao coração. A endocardite infecciosa, ela é de mesma gravidade desta última doença e é muito perigosa e já tem artigos comprovados que já chegaram a óbitos, esclarecidamente falando, já chegaram a óbitos de algumas pessoas que não cuidaram e faleceram. Além dos dentes, a boca também envolve gengiva, língua, mucosas e outras estruturas que precisam de atenção. A falta de cuidados diários pode favorecer o surgimento de bactérias, inflamações e doenças que vão muito além da cavidade bucal. Então, a saúde bucal ela é a porta de entrada para a saúde do corpo como um todo. Exatamente. Não devemos somente nos centrarmos nos dentes, que tudo bem, o dente ele é importante, mas todo o meio bucal, por assim dizer, é como diz aquela própria frase, aquele ditado, a saúde começa pela boca, porque é dela que principalmente a gente vai se alimentar, porque como é que uma pessoa sem dentes consegue se alimentar, não é verdade? E os alimentos têm nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. E também é perigoso porque se a gente não cuida, se a gente não deixa para depois, se a gente não faz aquela visita periódica ao dentista, pode acarretar esses problemas que a gente já citou anteriormente. Mas os impactos da saúde bucal não são apenas físicos. A ausência de dentes, dificuldades na fala ou até alterações estéticas podem afetar diretamente a confiança e a convivência social.
Porque muitas vezes uma ausência de um dente ali, esteticamente, como consequência, o paciente muitas vezes pode não ficar satisfeito. Isso estimula no paciente a falta de confiança, a falta de segurança, né? Além de outras consequências, como por exemplo a dificuldade de se alimentar, a articulação das palavras, que os dentes são importantes para isso também, para poder a gente melhor dialogar, conversar. E muitas vezes, com a ausência do dente em si, além da parte funcional que, para o paciente, dificulta-se, tem essa questão estética também como consequência. Entre os erros mais comuns no cuidado diário, um deles ainda é ignorado por muita gente: o uso correto do fio dental. Baseado na minha experiência clínica, um dos maiores problemas que a gente vê muitas vezes é a dificuldade do manuseio do fio dental. Porque, assim, por mais que existam escovas que sejam macias, que não machuquem a gengiva, certo? Que tenha cerdas muito finas que conseguem adentrar entre um dentinho e outro, nenhum desses artefatos, esses artifícios, por assim dizer, vão chegar à eficácia do que é o manuseio do fio dental. Porque tem lugares que somente o fio dental consegue chegar e é onde também mora o perigo muitas vezes. Porque a gente se alimenta e muitas vezes fica com aquele restinho de alimento lá atrás que muitas vezes nem a escova alcança. E se a gente não remove o quanto antes possível, termina acarretando, se não uma doença cária, outros tipos de doenças, como a gente já mencionou, tártaro, inflamação gengival, sangramento. Com o avanço da odontologia estética, os procedimentos voltados para a aparência ganharam cada vez mais espaço. Mas os especialistas alertam: antes da estética, é preciso cuidar da saúde. Na verdade, é assim, hoje em dia está muito assim, empatado esse percentual. Por quê? Como a odontologia estética está em constante evolução, a gente pode dizer assim que, por questão preventiva, realmente assim está sendo um pouco mais preocupante, porque muitas das pessoas estão procurando hoje mais o quê? Colocar uma faceta, botar uma lente de contato, fazer um clareamento, mas estão se esquecendo muitas vezes que tem, por exemplo, dentes vizinhos que tem uma cárizinha ali para tirar, tem ali um tártarozinho que está incomodando naquela região e sempre tem paciente que quer deixar para depois e termina acarretando uma situação que, por de que adianta você ter um dente bonito se muitas vezes você não consegue mastigar, vamos dizer assim. Então, assim, atualmente está sendo até conflitivo isso, mas é bom, e do bom é porque tem pessoas, são poucas, mas tem pessoas que chegam até nós para realmente assim querer fazer uma prevenção, um check-up geral. Isso é muito louvável, principalmente nos dias de hoje. Outro alerta importante é sobre os sinais que muitas vezes passam despercebidos: feridas persistentes, caroços, machucados causados por prótese mal adaptada e alterações na boca nunca devem ser ignorados. Existem muitos tipos de lesões que muitas vezes nós não percebemos, mas que no nosso meio bucal, por assim dizer, podem aparecer. Como, por exemplo, desde um nódulo, aquele carocinho, como a gente popularmente chama, aquele carocinho estranho que fica ali na bochecha, muitas vezes. Às vezes um corpinho estranho ali que está presente na língua, debaixo da língua. Às vezes uma ferida que possa ter surgido por conta, às vezes, por exemplo, de um dentinho aberto que não foi restaurado, que espetou e cortou a bochecha. Às vezes também uma ferida que foi ocasionada por conta de uma prótese, certo? De uma chapa que o paciente usou, que está mal adaptada e ainda não tinha ido no dentista que fez para poder fazer um alívio, um reparo. Todos esses sinais, eles são um convite, inclusive, para além de outras doenças, uma das mais assustadoras, né, que inclusive aumentou um pouco o percentual do índice, né, que foi o câncer de boca. Quem utiliza próteses dentárias também precisa redobrar os cuidados. A higienização inadequada e feridas constantes podem aumentar os riscos de complicações. Existe uma boa probabilidade. Por quê? Porque muitas das vezes, é como anteriormente foi mencionado, né?
A questão principalmente de feridas, que são ocasionadas pelas próteses. Se muitas vezes, que essa prótese está incomodando aqui e tal, eu preciso ir naquele dentista, mas não tenho tempo, vai deixando para depois. Existe um processo evolutivo da lesão, que muitas vezes, dependendo daquela ferida, vai se tornando uma lesão maior na gengiva, por exemplo, e aquilo ali, existe um risco de um câncer de boca se aproveitar daquela lesão e ali ela começar a sua manifestação. Essa é uma das grandes preocupações, e até porque assim, o câncer, independente da localização, se é um câncer no intestino, se é um câncer de mama, se é um câncer de próstata, se é um câncer de boca, é o mesmo câncer. Ele só vai diferir a localização, certo? E um dos maiores perigos do câncer em si é porque muitas vezes, pela questão de sempre deixar para depois, termina muitas vezes que o paciente só vem ter uma noção de que tem alguma coisa estranha quando já está um caso mais evoluído. Aí quando vai para o profissional já tem evoluído esse câncer. É um dos maiores perigos. Mais do que a estética, cuidar da saúde bucal é investir em qualidade de vida, prevenção e bem-estar. E segundo os especialistas, pequenas atitudes no dia a dia podem fazer toda a diferença. Veja só, pessoal, primeiramente, nunca subestimem uma situação de perigo. Se você ver, sentir que tem alguma coisa estranha, se tem aquele carocinho estranho no lábio, se você sente que tem alguma ferida, certo? Assim, alguma ferida que está lhe causando algum desconforto, não subestime, não deixe para depois. A sua vida vale muito mais do que qualquer lesãozinha que possa surgir em sua boca. A melhor arma que nós temos atualmente não é apenas uma cirurgia para remoção de uma lesão, não é apenas um remédio que um dentista, um médico, um psiquiatra passa. Não. A melhor arma que nós temos é a prevenção. A prevenção, você pelo menos de 6 em 6 meses fazer um check-up com o seu dentista de confiança, que isso, pessoal, vai aumentar em muito o índice de probabilidade de você ter uma vida mais próspera, uma longevidade maior de vida, e é claro que vai ser menos pesado para os bolsos de vocês quando forem ao dentista. Excelentes dicas que o Dr. Gabriel deixou aqui pra gente, né? Cuidar da nossa saúde bucal é muito importante e é a porta de entrada para a nossa saúde do corpo inteiro. Muito obrigada, Dr. Gabriel, por ter aberto as portas do seu consultório e ter compartilhado um pouco desse conhecimento com a gente. E a gente vai agora para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais Saúde em Evidência. Fique aí. A Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. E quando o MEC dá nota 5, a qualidade é inquestionável. Esse é o reconhecimento mais importante da educação superior. E isso significa que você tem acesso ao ensino médico de qualidade aqui em Arco Verde. Medicina de qualidade é ser reconhecido com excelência. E a Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta com Saúde em Evidência. Hoje estamos falando sobre saúde bucal. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, aos nossos apoiadores que nos ajudam a construir esse programa. E depois de entender a importância dos cuidados com a saúde bucal, chegou a hora de ouvir as dúvidas da população. No quadro Você Pergunta, eu fui às ruas do centro da nossa cidade, Arco Verde, para saber como é que as pessoas cuidam da sua saúde bucal no dia a dia. Vamos ver? Olá, está começando mais um quadro Você Pergunta. E o tema da nossa semana é saúde bucal. A gente está aqui no centro de Arco Verde para saber como é que as pessoas cuidam diariamente da sua saúde bucal e se elas têm alguma dúvida sobre esse tema. Vamos comigo! Maria Clara, como é que tu costuma cuidar da tua saúde bucal? Bom, geralmente eu gosto de utilizar fio dental, escovar os dentes bem direitinho após a refeição e utilizar o enxaguante bucal. E isso. Maria Clara, quando tu era criança, tu tinha medo de dentista? Tinha muito. Porque, assim, os profissionais que eu fui era tipo, não tinham cuidado, sabe? Aí meio que traumatiza. Tem que ter muito cuidado em questão disso. É que os meus dentes já não é mais natural, né? Pronto, é de manhã escova, à noite, quando vou dormir, né? Limpo tudo. E que eu só durmo com elas. Tem gente que dorme sem ela, né? Tira. Mas eu não, só sei dormir com elas. E de manhã também vou e escovo, coloco de novo, como um dente natural mesmo. Dona Helena, a senhora já teve medo de ir ao dentista? Olha, eu não tive, não. Eu sempre fui uma pessoa assim que. Não tive medo, nunca tive. Eu costumo fazer o básico, escovar os dentes bem. E geralmente eu escovo umas 4 vezes no dia, no mínimo, né? E uso fio dental também. Quando tu era criança, tu tinha medo de dentista? Assim, eu só tinha medo mesmo quando eu era muito pequena, mas com o decorrer do tempo eu fui perdendo esse medo. Eu uso ela pelo dia, que é prótese, e à noite eu coloco na água sanitária. Aí de manhã eu tiro, lavo e uso novamente. Olha aí, muito bem. E a senhora costuma ir ao dentista? Costumo sim ir. Eu cuido todo dia, né? O cara tem que escovar os dentes, né? Tem que cuidar da saúde, né? É mais importante. E a saúde é em primeiro lugar, né? Acaba cuidando da saúde e acaba vive muito, né? Na vida. Então, saúde é em primeiro lugar, higiene é em primeiro lugar dos dentes, né? Cuidar dos dentes, saber limpar os dentes direito, né? Eu uso prótese, né? Prótese não, uso chapra, né? Mas eu limpo ela direto. Quando todo dia de manhã eu limpo, dou uma limpeza nela.
Então, a saúde é em primeiro lugar, né? Como eu sou agente de saúde, né, a gente também orienta essa parte de saúde bucal. Eu costumo eh, fazer limpeza nos meus dentes 3 vezes ao dia e, se necessário, se eu tiver comido alguma coisa a mais, antes dessas 3 vezes eu posso também limpar, fazer a higiene bucal. Chegou a hora do quadro Pergunte ao Especialista. E hoje a nossa convidada especial aqui nos estúdios é a cirurgiã dentista Aline Sobrinho, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Bom dia, Aline, seja muito bem-vinda ao Saúde em Evidência. Obrigada, bom dia a todos. Coisa boa ter você aqui com a gente. Então a gente vai já começar perguntando, pedindo para tu esclarecer para a gente o que é o câncer de boca, quais são os riscos, como é que a gente chega nesse momento? O câncer de boca, ele é um tumor maligno que pode apresentar em qualquer região do assoalho da boca. Não só nos lábios, mas também na língua, na bochecha ou até mesmo na gengiva. Quais são os principais sinais de alerta que as pessoas não devem ignorar? Se estiver apresentando uma feridinha que demora muito para cicatrizar, passa mais de 15 dias para ter essa cicatrização, se apresenta nódulos ou até mesmo um sangramento que não tem uma causa aparente, né? Aquele sangramento espontâneo, dificuldade de fala, rouquidão com muita frequência, dificuldade de engolir, são sintomas que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Perfeito. Feridas na boca sempre são motivo de preocupação? Quando é importante procurar ajuda médica? Sempre é importante ter essa atenção em relação às feridas que não cicatrizam, manchas, nódulos que demoram muito, né? Algumas feridinhas que passam do tempo de uma cicatrização adequada, então demora semanas. Essas precisam de uma atenção melhor, que precisa ser vista por um profissional. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de boca? Um dos principais fatores de risco é o tabagismo, né, é o uso de cigarro com frequência, seja ele eletrônico ou então os convencionais, precisam de uma atenção, e até mesmo alguns hábitos alimentares, alguns hábitos de vida mesmo, de convivência que a pessoa deve ter, que precisam ser controlados, evitados, para que possa ter uma saúde adequada e não vir o surgimento do câncer de boca. O uso de próteses mal adaptadas, ela pode contribuir também para o surgimento dessa doença? Sim. O público mais adulto, ele é um público que apresenta maior chance de ter esse tipo de lesão e precisa dessa atenção. Então, próteses não adaptadas, próteses que não se encaixam na boca do paciente, principalmente os cuidadores de idosos que têm os seus idosos em casa, precisa ter essa atenção. Se ele está conseguindo mastigar direito, se essa prótese está bem encaixada, se está tendo sangramento ao uso da prótese, ou até mesmo se ele não está conseguindo mastigar quando está com a prótese. Então, são sintomas que precisam ser observados e que precisa ser visto por um cirurgião dentista para estar dando mais essa atenção. Até mesmo para ver se tem alguma lesão que não foi visivelmente vista, mas que no exame clínico a gente consegue ter uma atenção melhor em relação a isso. Aline, qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de boca ou a gente tem grupos que estão mais propensos? Olha, o câncer de boca, infelizmente, não tem um público-alvo, né? Ele pode surgir tanto nas pessoas mais jovens quanto nas pessoas mais idosas. Então, se tiver os fatores de riscos que se pressupõem para ter o câncer, é possível sim. Então, pessoas que fumam, como a gente sempre tem que frisar, porque é um dos fatores principais que isso pode acontecer, e tem esse público, tem mais chances, né? Mas pode apresentar tanto em pessoas jovens quanto pessoas idosas. É importante ficar atento. Como funciona o diagnóstico precoce e por que ele é tão importante? O diagnóstico precoce ele é a porta de entrada para solucionar qualquer problema que um paciente venha apresentar, seja ele de boca ou até mesmo no corpo desse paciente. Então, uma visita frequente ao dentista, lembrando que o câncer de boca ele pode ser diagnosticado, né, através de uma visita, não só com o dentista, mas também com o médico seu de confiança, ele pode estar olhando e pode estar dando esse diagnóstico através de exames, e tem que ter, frisando sempre essa atenção nessas feridas que demoram para cicatrização.
você falou agora do diagnóstico e dos exames. Você saberia me informar quais são esses exames que chegam nesse diagnóstico? Sim, tem o exame clínico, que é feito aquele na cadeira do dentista, o qual você vai passar pela consulta, o dentista vai observar com todas as tecnologias que hoje nós temos, né? Câmeras intraorais, até mesmo o espelhinho que o dentista utiliza, ele pode estar tendo essa visão dessa lesão. E também exames como a biópsia, que é aquele exame que faz através daquela lesão mesmo, né? Para as pessoas poderem entender, é um exame um pouquinho mais invasivo, mas ele é de extrema importância, porque através dele consegue chegar no diagnóstico correto em relação àquela lesão. Isso, retira uma amostra daquela área afetada. Exatamente, e é levado para laboratório e tem toda uma sequência de espera para poder chegar nesse diagnóstico. Aline, como é que... uma pergunta que a gente ouviu por aí também. O câncer de boca tem cura? O câncer de boca, assim como outros tipos de câncer, ele tem a cura, sim, ele tem chances de cura. O importante é que ele seja diagnosticado e que tenha um tratamento eficaz logo de início. Então, o segredo é não esperar que tenha uma piora, que apresente sintomas piores para procurar o cirurgião dentista. E sim, logo no início, sentiu que tem alguma coisa diferente, observou que tem alguma coisa diferente, ter esse acesso à consulta para poder ter esse diagnóstico precoce e um tratamento eficaz com mais agilidade. Por isso a importância, né, de diagnosticar antes para a gente ter mais tempo de tratamento e chegar à cura. Exatamente. Olha aí que maravilha saber que tem cura. Como a prevenção e os cuidados diários com a saúde bucal ajudam a reduzir os riscos? Então, você ter uma visita frequente ao seu dentista de confiança, você saber se conhecer, se olhar no espelho, observar com tranquilidade, ter aquele seu momento. Então, eu sempre digo aos meus pacientes que a escovação ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser com pressa. Então, você não pode tire aquele momento para você observar, principalmente os idosos, observar as pessoas que usam prótese, aparelhos ortodônticos, então precisa de uma atenção melhor. Então, esse tipo de cuidado, observar, ter essa consulta regularmente com o seu dentista de confiança, cuidado com a higienização oral, com a escovação, é de extrema importância, para poder evitar possíveis lesões de boca e também a exposição ao sol, não vamos esquecer, que é um dos fatores de risco também. Então, o uso de protetor labial com filtro solar é de extrema importância, não só para pessoas que trabalham na zona rural, mas também as pessoas que trabalham na zona urbana, que trabalham fora de casa. Sim. É de extrema importância estar fazendo uso desse tipo de proteção. Aline, já que tu falou nisso, eu queria te perguntar, a gente às vezes escuta muito sobre enxaguante bucal, se é recomendável, se não é recomendável. O que é que você diz pra gente sobre o uso de enxaguantes bucais? Existe uma gama de tipos de enxaguantes bucais, né? Existe com eles com cheiro, sem cheiro, com álcool, sem álcool. Tem uns que são específicos com medicações que são utilizadas para alguns tratamentos específicos. Ele pode ser, sim, de uso, dando preferência para os que não contêm álcool. Sim. Mas ele pode, sim, ser de uso. Ok. A gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Foi maravilhoso ter você aqui, Aline, com a gente. Eu que agradeço. Nossas dúvidas. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui pela TV Nova. O câncer de boca, ele tem cura quando ele é diagnosticado precocemente. Existem várias situações que podem prevenir, não só a consulta com o dentista, mas também com hábitos alimentares saudáveis, como também com a prevenção com o protetor solar, com o filtro solar. E lembrando também que existe uma coisa muito importante que é fornecida pelo SUS, que é a vacina contra o HPV, que também é um método que pode ser utilizado para evitar o câncer de boca através do sexo oral. Então, é de extrema importância, na idade correta, fazer essa vacinação. E o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? E a visita periódica para o cirurgião dentista também pode trazer um diagnóstico precoce, facilitando aí a vida de toda a população. Olha aí, excelente mensagem. Muito importante manter a caderneta de vacinação. Exatamente. Lembrando que é gratuita, né? E que existe uma faixa etária de idade que tem que tomar essa vacina. Então, é muito importante que tenha essa utilização de vacina tanto para os meninos quanto para as meninas. Tem a idade correta de tomar essa vacina e ela sim evita o câncer de boca, de laringe também, né? Dessa região da boca, através do sexo oral. Então, é de extrema importância também fazer o uso da vacinação. Olha aí. Mais uma dica aqui pra gente. Aline, que honra receber você aqui. Agradeço demais a tua disponibilidade. Eu que agradeço. E quando quiser voltar, tiver novidade, a casa tá aberta. Obrigada. Bom, e a gente encerra por aqui o nosso quadro Pergunte ao Especialista, hoje com a doutora
Aline Sobrinho, e a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais Saúde em Evidência. Fica aí. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. A Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. E quando o MEC dá nota 5, a qualidade é inquestionável. Esse é o reconhecimento mais importante da educação superior. E isso significa que você tem acesso ao ensino médico de qualidade aqui em Arco Verde. Medicina de qualidade é ser reconhecido com excelência. E a Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E falando em cuidado e avanço na área oncológica, o Memorial Onco está completando 10 anos de atuação e trazendo novidades para a população da nossa região. Confira a reportagem. Há uma década, o Memorial Onco vem transformando a realidade do tratamento contra o câncer no sertão de Pernambuco. Com atendimento humanizado, estrutura moderna e acesso a tratamentos de última geração, o serviço consolidou Arco Verde como referência em oncologia para pacientes de diversas cidades da região. O médico oncologista Selim Asmar destacou os avanços conquistados nos últimos anos, a importância do diagnóstico rápido e o impacto do acolhimento humanizado na vida dos pacientes e familiares. Atuando há cerca de 5 anos no sertão pernambucano, o médico acompanha de perto a evolução do atendimento oncológico na região e os avanços conquistados pelo Memorial Onco ao longo desse período. Há 5 anos atrás, já existia uma gama de pacientes de toda uma região do sertão de Pernambuco que buscava, mas a evolução e a procura só aumenta. Mas a evolução da qualidade, a melhora do fluxo de acesso a esse paciente, tanto ao diagnóstico, como ao acolhimento, como a um tratamento de qualidade, isso tem sido gerado de uma forma muito mais dinâmica, muito mais rápida e tempo a favor do paciente. Lembrar que para o paciente oncológico, o tempo é vida. Então, se melhorou a estrutura e se melhorou o fluxo, tanto de acolhimento, como de diagnóstico, como de acesso e oferta a um tratamento de qualidade. Esses 5 anos, a realidade do paciente oncológico em toda a região do sertão, eu costumo dizer, pela minha vivência, que realmente mudou e muito para melhor. E tem mudado. Com atendimento voltado tanto para pacientes do SUS quanto de convênios, o Memorial Onco ampliou o acesso ao tratamento especializado sem que os pacientes precisem sair da região. Como um centro que acolhe tanto o paciente pelo Sistema Único de Saúde como dos mais diversos convênios, entre ele Unimed, SACEP, CACIP, dentre tantos outros, é uma oportunidade para os mais diversos nichos de pacientes e suas necessidades de serem bem acolhidos. Há 5 anos atrás eu não conhecia a realidade desses pacientes sendo tratados aqui, especialmente os pacientes de convênio. Mas quando nós chegamos, o desafio era
fazer com que o paciente confiasse nesse tratamento, nessa estrutura. Isso foi se sedimentando mês após mês, ano após ano. Então, hoje, os pacientes que a gente faz diagnóstico aqui, que são a sua grande maioria, eles não precisam sair de Arco Verde para ir para outros centros para serem acolhidos e terem o seu tratamento de eleição. E hoje a gente consegue fazer aqui os tratamentos de última geração, sejam eles com imunoterapia, drogas, moléculas, alvos, ou a junção de quimioterapia com imunoterapia, aqui em Arco Verde. Nós costumamos falar que nós tratamos e andamos aí oferecendo o acolhimento diagnóstico e o tratamento com humanização e qualidade nos mais diversos Brasis, tendo o mesmo país, Pernambuco, numa mesma semana. Então, eu trabalho na capital, no centro de referência da capital, trabalho em Caruaru, onde nós também temos centro próprio, trabalho em Garanhuns e agora em Belo Jardim, além de Arco Verde. E o que a gente vê é que Arco Verde tem um acolhimento de qualidade, tem um diagnóstico de qualidade e oferta um tratamento realmente de última geração. Então, não é necessário que o paciente se desloque mais, porque a essência e o bom atendimento e o profissional de qualidade ele já vem para Arco Verde, e com estrutura que só vem em se melhorando, em se ampliando. Então, desde o diagnóstico por imagem até a qualidade da oferta do tratamento, isso já é uma realidade, não é mais uma proponência, isso é uma realidade. Há 5 anos isso vem se tornando, se tornou realidade. Então não é algo novo, é uma transformação positiva, é um acolhimento, é um tratamento de última geração que já existe nos últimos 5 anos. Aqui em Arco Verde nós nos orgulhamos de fazer parte disso. No combate ao câncer, o tempo pode ser decisivo. O acesso rápido ao diagnóstico e ao início do tratamento influencia diretamente nas chances de cura e na qualidade de vida do paciente. Tempo é vida para o paciente oncológico. Então, desde a suspeição diagnóstica até o acesso a uma biópsia, a um tratamento, isso faz toda a diferença do ponto de vista de chance de cura e de prognóstico favorável para que o paciente possa viver mais tempo ou levar a cura, mais tempo com qualidade ao lado de quem se ama. Então, essa interação entre toda uma equipe multidisciplinar, médico, oncologista, cirurgião, patologista e as áreas afins, enfermagem oncológica, psicologia, fisioterapia, assistente social para que os pacientes saibam dos seus direitos, essa interação plena em tempo real é o que acontece aqui no Memorial Onco. Isso otimiza o acesso do paciente. E otimizar acesso, otimizar a possibilidade de tratamento de qualidade, de eleição, e com isso aumenta a probabilidade de boa resposta e também de levar o paciente à cura, que é o que todos nós almejamos. Curar sempre que possível e, quando não possível, tentar ofertar mais tempo de qualidade ao lado de quem se ama. Além da estrutura e da tecnologia, o acolhimento humanizado se tornou um dos principais diferenciais no tratamento oncológico oferecido pelo serviço. O tratamento humanizado é o grande diferencial. Eu costumo falar que acesso aos novos estudos, aos papers, aos estudos que foram publicados nos Estados Unidos ou na Europa ontem ou há uma semana atrás, todos nós temos acesso. O diferencial não está só na parte científica. Isso é uma obrigação nossa, como profissionais atualizados, de trazer para o paciente o acesso ao novo estudo, ao acesso à nova medicação. Mas o acolhimento com humanização, com respeito, com empatia, esse vai ser sempre o diferencial para quem tem câncer. Porque o paciente com câncer, ele quer ser acolhido, ele quer que a gente olhe no olho, ele quer sentir a empatia do profissional, seja ele oncologista ou da equipe multidisciplinar. Então, o acolhimento com humanização é o grande diferencial. Isso a gente faz aqui e faz muito bem. Os avanços da medicina vêm permitindo tratamentos cada vez mais personalizados e eficazes, realidade que também já chega aos pacientes atendidos no sertão. Os principais avanços da oncologia se baseiam no tratamento personalizado. Então, a medicina baseada em evidência, mas olhando o paciente como um ser único. E não existe mais uma fórmula de bolo para todos. Existe um melhor fluxo de tratamento conhecendo profundamente o seu paciente, seja no intelecto, seja na parte fisiológica, seja na face biológica ou até em medicina molecular e oncogenética. Então é entender o que aquele paciente precisa para que ele tenha um trilhar do melhor tratamento. Com isso, se ampliam as chances do melhor resposta ao tratamento oncológico e se amplia a chance de cura, claro. E entendendo que o paciente precisa do tratamento personalizado e trazer isso
para aqui para o sertão de Pernambuco. Então, realmente, houve uma melhora em qualidade extrema. É o que a gente fazia antes nos grandes centros do Brasil e do mundo, e hoje a gente faz aqui, em Arco Verde, no Memorial Onco. Consolidado como referência regional, o Memorial Onco celebra 10 anos de atuação com milhares de pacientes acolhidos e perspectivas de crescimento para o futuro. Acho que ele está de parabéns por todo um trajeto, por respeito ao trajeto, quantas milhares de vidas não foram salvas, quantos pacientes tiveram seu sofrimento aliviado, quantas famílias puderam levar de volta para casa os seus entes queridos e amados e viver por mais tempo com qualidade. Então, parabéns ao Memorial Arco Verde, parabéns ao Memorial Onco e parabéns por abrir essa oportunidade para os bons profissionais de outras cidades e capitais estarem aqui, juntos, de mão dadas, trazendo o que há de melhor, implementando o que já é bom e tornando ainda melhor, que quem ganha é o nosso paciente. Ao encerrar a entrevista, o oncologista deixou uma mensagem de esperança, acolhimento e confiança para pacientes e familiares que enfrentam o tratamento contra o câncer. Sejam muito bem-vindos, as portas estão abertas, nosso coração, os nossos braços estão abertos, seja para acolher, seja para dar uma palavra de conforto, seja para buscar o diagnóstico, o tratamento em tempo hábil, para a gente oferecer o que há de melhor. E o que há de melhor vai desde o melhor acolhimento ao diagnóstico e o tratamento com respeito, humanização e excelência. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, excelente contribuição do Memorial Onco aqui para Arco Verde e região, aqui Agreste e Sertão, não é mesmo? Muito obrigada ao Dr. Selen Asmar, que nos recebeu com tanto carinho e nos ajudou a construir essa matéria. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial agora e volta já já com mais Saúde em Evidência. Fique aí. A Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. E quando o MEC dá nota 5, a qualidade é inquestionável. Esse é o reconhecimento mais importante da educação superior. E isso significa que você tem acesso ao ensino médico de qualidade aqui em Arco Verde. Medicina de qualidade é ser reconhecido com excelência. E a Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E voltamos com o Saúde em Evidência, nesta semana falando sobre a importância do cuidado com a saúde bucal. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui e aos nossos apoiadores. Nós vamos agora para o quadro Utilidades. E o quadro Utilidades de hoje fala sobre um desafio que faz parte da rotina de muitas famílias: os cuidados com a saúde bucal de crianças autistas. E a odontopediatra, doutora Alícia Miranda, vai trazer orientações práticas que podem ajudar pais e responsáveis nesse processo.
Vamos ver. Bem, então vamos lá. Escovar não é uma opção, né? É necessário. E aí, tendo em vista essa necessidade, a maior queixa dos pais lá no consultório é: eu não consigo segurar ele de forma correta porque eu tenho medo de machucar, ou ele não abre a boca, né? Ele fica de boquinha fechada e eu não consigo limpar. Então vamos lá, nós temos soluções para essas duas queixas. Primeiramente é manter a boquinha dele aberta, né? Com certeza é um ponto muito importante, porque ninguém quer levar mordidinha nem machucar a criança, né? Então, sabe esses palitinhos aqui, abaixadores de língua, que os médicos geralmente usam para examinar a garganta? A gente vai comprar um pacotão disso aqui. E aí vai colocar um em cima do outro, assim, tá? Vai pegar um pouquinho de gaze para fazer tipo um pirulito, sabe? Bem fofinho. Vai colocar um pouquinho de gaze bem aqui na ponta, pegar um esparadrapo e, ó, tá vendo? Fazer realmente como um pirulito, para deixar esses palitinhos bem seguros, para que eles não escapem, tá? Coloca na ponta e coloca no fim, para os palitinhos não ficarem escorregando dessa forma. Tendo em vista, a gente tem um abridor de boca, né? Para colocar, encaixar assim na boquinha da criança, e quando ela morder, ela vai morder o abridor e não o nosso dedinho, deixando um lado da boquinha livre para a gente higienizar. A segunda queixa, como é segurar eles de uma forma que não machuque, né? A gente vai sentar no chão, exatamente desse jeitinho que eu tô. Colocar os dois bracinhos dele aqui embaixo das nossas pernas e as duas perninhas deles também aqui embaixo. Ele vai ficar bem seguro. E a gente vai conseguir enxergar todas as faces dos dentes, né? Porque não adianta a gente limpar só na frente. Os dentes têm 5 ladinhos que nós precisamos higienizar. E aí a gente encaixa esse abridor bem aqui em um dos ladinhos da boca. E primeiro passa o fio dental no lado que está livre, né? Temos uns fios dentais que são de haste. A gente segura e encaixa passando nos dentinhos. E depois a gente pega a escovinha. Coloca a quantidade de creme dental correta, né? Se a criança cospe ou não. E começa a escovar. E a gente escova pela vestibular, que é esse ladinho da frente, sempre varrendo esses dentinhos de baixo para cima, sempre da gengivinha para fora, né? E realmente movimento de varredura. Porque assim a gente vai conseguir tirar toda aquela comida que fica acumulada na região da gengiva, que é onde a placa bacteriana realmente fica aderida. E aí depois a gente vai limpar na oclusal desses dentes, em movimento de trenzinho realmente, em todos eles, né, com calma, mesmo que a criancinha esteja chorando, isso aqui não tá machucando ela, tá? Ela vai gritar só porque ela não quer estar contida. E aí a gente pega esse abridor e passa pro outro lado. Quando a gente vai passar para o outro lado, o lado que estava abridor antes fica livre. A gente vai usar o fio dental também e limpar da mesma forma. Não esquecendo que os dentes têm a parte de dentro. E a gente também precisa varrer essa parte, tá? Para não acumular sujeira por trás. Geralmente, quando as crianças chegam para a profilaxia, é onde tem mais comida acumulada. Na parte palatina, que é aqui essa de cima, ou na lingual, que é a de baixo, que é justamente onde os pais esquecem que precisa limpar. Tá bom? Então, a gente tem que varrer de baixo para cima também essa região, tanto em cima quanto embaixo, para tirar toda a sujeirinha. Depois disso, se a criança cuspir, pode deixar cuspir. Quando a criança cospe e a gente tá assim no chão, é importante que a gente traga um copinho, porque ela cospe nesse copinho, a gente volta a fazer. Ela cospe de novo no copinho, a gente volta a fazer. Para que aí a gente não precise dar pausas para essa criança ir até a pia para cuspir. E dessa forma dá certo, tá? Então, podem ficar tranquilos, só façam, que vocês vão ver como vai mudar a higiene da criancinha de vocês. Muito obrigada, doutora Alícia, por essas informações tão preciosas que vão contribuir tanto para a rotina das famílias atípicas. Informação, acolhimento e tecnologia caminham juntos quando o assunto é saúde. Chegou a hora do nosso quadro Inovação, Tecnologia e Saúde com o Dr. João Bosco. Vamos ver? Olá, pessoal. Vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre aplicações da genética, ou seja, do estudo do DNA na prática. Como é que isso pode nos ajudar? E foi com essa ideia de trazer essas ferramentas que leem nosso DNA, mapeiam o que está certo e o que está errado e traduz isso por exemplo, numa aceleração do diagnóstico, numa melhoria de uma prevenção, numa ajuda durante uma fase de concepção ou de reprodução, quando você quer ter um bebê. Foi com essa ideia de facilitar isso que a gente criou essa empresa chamada Neogenômica. A Neogenômica eu criei agora recentemente, mas já venho trabalhando com genética há mais de 20 anos. Né? E o que a gente quis trazer para cá foi essa aliança entre a biologia
certo? A gente tem conhecimento médico sobre o que as alterações de DNA representam e a tecnologia. E na parte de tecnologia, a genômica tem dado um salto gigantesco nos últimos anos. Para você ter ideia, em 2008 custava algumas centenas de milhões de dólares fazer um genoma. E o que é fazer um genoma? É mapear todas as letrinhas do nosso DNA. Tem 6 bilhões de letrinhas em cada célula do nosso corpo. Então, era praticamente impossível, o custo, obviamente, usar isso. Poucos anos atrás, certo? Menos de 15 anos atrás, fazer isso para todo mundo. Porque o custo e a velocidade com que a gente conseguia fazer não permitiam. E as modificações tecnológicas, com o surgimento de grandes equipamentos de grande porte, que faz isso rapidamente, e com custo reduzido, permitiram trazer isso para a prática clínica. De uma forma que a gente, eu e você, possamos utilizar no dia a dia quando precisa ou quando quer fazer prevenção. Acha que não precisa, mas precisa para prevenir. E foi isso que a gente trouxe para a Neogenômica. Na Neogenômica a gente trouxe os equipamentos de maior porte, os mais modernos, então, para facilitar isso. A gente é um polo de pesquisa, além de ser um polo de geração de dados, ou seja, de laudos que podem ser utilizados na clínica. Aqui a gente faz geração de pesquisa. A gente entende qual a melhor forma de analisar esse DNA. A gente entende ou estuda qual a melhor forma de interpretar e passar para você de forma correta, de forma precisa, esses dados. Então, acho que a ciência da genômica começou com a parte de evolução tecnológica de equipamentos, de capacidade de processamento de dados. Imagine quantas letrinhas, eu disse a vocês, 6 bilhões de letrinhas por DNA. Então, a gente precisa, né? Quando você faz um paciente é pouco, quando você faz 100 pacientes, imagina a capacidade de processamento de dados que a gente tem que ter, né? Local, e isso a gente faz hoje em dia mais no cloud, ou seja, nas nuvens, é onde processa o grosso desses dados, e depois transformar isso em conhecimento real útil. Das 6 bilhões de letrinhas que a gente lê, em média tem 4 milhões e meio de letrinhas que são diferentes da população geral. Tá? E tem ali algumas centenas que podem guiar, lhe ajudar na condução, por exemplo, de prevenção. E tem geralmente 1 ou 2 letrinhas trocadas só, que são a causa de uma doença, se a investigação for essa. Então, todo esse processo longo é o que a gente tenta fazer e faz, investigando em cada etapa dessa qual a melhor ferramenta para fazer isso. E sabendo que o Recife é um polo de tecnologia, a gente fez questão, no nosso laboratório antes, que se chamava Genômica, e nesse novo que se chama Neogenômica, de trazer esse tipo de empresa de tecnologia avançada para Recife. Né? Isso foi uma coisa que a gente fez questão, desde que voltou dos Estados Unidos em 2012, abrir no Recife. O Recife é um polo de tecnologia, é um polo de ciência e é um polo de saúde. Então, empresa que une tecnologia e saúde, acho que está bem posicionada aqui no Recife. A gente tem o Porto Digital, que é uma fonte grande de conhecimento e de profissionais capacitados para poder trabalhar com isso aqui na nossa capital. E hoje em dia, onde é que a gente precisa da genética? Genética é bem diferente. Todo mundo só pensa em genética em teste de paternidade, né? E não associa normalmente o uso da genética, de testes genéticos, a outros campos da medicina. E hoje há inúmeras aplicações, né? Só para exemplificar, por exemplo, na oncologia, não existe mais oncologia sem teste genético. Ninguém trata mais um câncer de pulmão ou um câncer de intestino. Trata um câncer de pulmão com uma determinada alteração genética. Então, todo câncer de pulmão, melanoma, intestino, próstata, mama, a gente estuda a genética do tumor, vê qual é o que tem um gene alterado e toma um remédio específico para aquela alteração genética. Não é mais uma quimioterapia genérica como se fez. Então, nem existe mais oncologia hoje em dia sem a genética. E o que mais? Por exemplo, para diagnóstico. Se você está sofrendo, alguém na família sofrendo com uma dificuldade diagnóstica de uma doença, seja neurológica, uma doença imunológica, uma doença óssea, uma doença de pele, a genômica tem um papel super importante. Nessas doenças menos comuns, chamadas doenças raras, que a gente pode falar disso em outro episódio, né? Mais de 80% delas são de origem genética. Então, utilizar um teste genético facilita muito e abrevia
o tempo para diagnóstico, não perde tempo com tratamentos que não prestam, e inicia o tratamento adequado e ainda guia, uma vez que você conhece a genética, saber o risco, por exemplo, de recorrer àquela doença, como o autismo, por exemplo, ou outras, né, na próxima gestação ou no próximo filho. Tá? Outra área da genética que está ficando bastante importante é aplicar para entender como nosso corpo reage a medicamentos. Tá? A gente depois pode falar um pouquinho de cada uma dessas em episódios posteriores. Mas, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que quem tem depressão moderada a grave é uma sina a tentativa e erro com antidepressivos. Toma um antidepressivo, não dá certo, para. Toma o segundo antidepressivo, não dá certo, para, muda de categoria. Toma outro, tem um efeito colateral. Para isso existe uma ciência chamada farmacogenômica, onde se faz um teste genético que diz como você metaboliza diversas categorias de medicamentos. Não tem para tudo, mas para alguns grupos de medicamentos a gente sabe bem se você tem uma chance de responder melhor, se tem que ajustar a dose para mais ou para menos, ou se tem que usar outro tipo porque não vai responder, ou porque tem risco de efeitos colaterais. Tá? Então, esses são exemplos práticos de aplicações de genômica que a gente vai discutir um pouco à frente com mais detalhes. E como é que faz um teste genômico? Uma vez que você pensou, por exemplo, que precisa de um teste genômico, ou seu médico indicou, como é que você faz o teste genético? A impressão é que é difícil, mas na prática hoje em dia, como eu falei, com todo esse desenvolvimento tecnológico, o processo é bem simples. É como se fosse uma coleta de sangue normal, como se faz exatamente o mesmo tubinho que você faz um hemograma, ou mais simples ainda, uma coleta com suave bucal, como se fosse um cotonete, que você passa na bochecha de um lado do outro, coloca num líquido que estabiliza seu DNA, ou seja, ele não fica ruim, transporta para o laboratório e a gente aqui extrai de forma automática. Todos os tubinhos entram numa máquina, os tubos de sangue, todo o DNA extraído de forma automatizada, vão para outra máquina para preparar para a leitura do seu DNA. Então ele vai lá e faz tudo que tem que ser feito do ponto de vista, né, químico, para ele ser preparado. Depois ele é lido nesses sequenciadores que eu falei para você, de grande capacidade. Para você ter ideia, os sequenciadores daqui, né, os sequenciadores modernos, você faz 56 genomas desses, de cada um com 6 bilhões de letrinhas, a cada 24 horas. Tá? E o dado também não tem computador que dê vencimento a esse local. Então o dado sobe, vai para esses processadores em nuvem, e você pode fazer 1, 10 ou 1000 casos em paralelo à análise. E aí depois o teste vai para uma etapa que é super importante, que é alguém humano, aí é onde o humano não foi substituído, né? Onde o humano vai fazer, olha essas alterações que a gente ranqueou, o computador ranqueou como potencialmente importantes, vê seu quadro clínico, a sua suspeita clínica, ou o que é que você quer prevenir. A gente tem lá testes para avaliação de riscos de câncer, de infarto, de doenças outras cardíacas, de arritmias, e olha o que é que, olha, isso aqui, esses genes realmente causam essas doenças, isso aqui vai para o lado. Então a fase final de amarração, né, por mais de um profissional para dizer que isso aqui tem interesse clínico, né, e é relevante para o seu caso, se for um diagnóstico. Tá? Então o processo é super simplificado, e um genoma hoje em dia, para você ter ideia, demora no máximo 20 dias corridos, 3 semanas corridas, e tem teste que sai até em 2 semanas ou menos. Então o tempo de execução também com essas tecnologias que eu falei, né, diminuiu pra caramba. Então, eu acho que a maior barreira para a adoção de genômica hoje em dia é o conhecimento. O conhecimento por parte do paciente, que não sabe que existe essa ferramenta que pode ajudar. Às vezes a pessoa tem uma história familiar de uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de mama, um homem com câncer de mama masculino, e não sabe que isso é claramente indicativo de ter nascido de berço com alteração genômica, e se descoberta pode fazer toda a diferença na prevenção para aquela pessoa e para os seus familiares. Então, esse desconhecimento da existência, para que serve? Tanto pelos pacientes e parte também pela comunidade médica, pela natureza da velocidade que isso aconteceu. Né? Assim, é muito rápido as descobertas, daqui que se chega num ciclo de treinamento, nos cursos de medicina, nos cursos de residência, então tem um tempo. Então acho que essa barreira do conhecimento, hoje em dia, acredito que seja a barreira mais importante da gente adotar
a genômica em maior escala, né, assim, no uso corrente. Maravilha! Muito obrigada, Dr. João Bosco, por essas informações tão valiosas. Eu tenho aprendido muito com o senhor a cada semana sobre genética, viu? Está sendo maravilhoso saber mais sobre esse assunto tão interessante e que fala muito sobre os avanços da nossa saúde. Muito obrigada. E o Saúde em Evidência fica por aqui. No programa de hoje, nós vimos que cuidar da saúde bucal vai muito além da estética. A prevenção e o diagnóstico precoce, os cuidados diários fazem toda a diferença para a saúde e a qualidade de vida. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa com mais Saúde em Evidência.